Saiu também a avaliação, a avaliação do governo Bolsonaro. Como o governo Bolsonaro está sendo avaliado pela população brasileira, segundo a pesquisa Datafolha, está mostrando que o governo é reprovado por 39% dos entrevistados, aprovado por 38%. Os que aprovam, então, são 38% e os que consideram regular são 22%, segundo o Datafolha. Também a pesquisa indica que 47% do eleitorado não confiam nunca no que fala o presidente. Outros 26% disseram que sempre confiam nas falas de Bolsonaro. Eram 28%, agora 26%. E 26% confiam às vezes, eram 25%. Foram entrevistadas 2.898 pessoas em 180 cidades entre ontem e hoje, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Portanto, a reprovação do governo Bolsonaro é de 39% e a aprovação de 38%. 22% consideram um governo regular. Sakamoto, para a gente fechar essa rodada aí sobre o Datafolha. Então, duas informações aqui interessantes, Diego. Primeiro que a aprovação do governo, a percepção de melhora de um governo, ela precede a mudança de voto. Então, primeiro as pessoas começam a dizer que o governo está melhor, né? E depois elas começam a avaliar, votar naquele candidato. O governo Bolsonaro estava com uma avaliação péssima, né? No dia 22 de maio, eu estou vendo os dados aqui, né, em maio chegou a 48%, né, da população reprovando, considerando ruim ou péssimo o governo Bolsonaro. Agora caiu para 39%. Entre a semana passada e essa semana, variou dentro da margem de erro de 40% para 39% a variação de ruim e péssimo, está empatado tecnicamente com a quantidade de pessoas que consideram o governo ótimo, bom, que variou, estava em 25% lá em março, foi aumentando, agora fez até uma reta de subida e mais ou menos depois a reta deu uma amenizada, assim, a gente achou até que ia ultrapassar as pessoas que consideram um governo ótimo, bom, e ultrapassar do que aquelas que consideram ruim e péssimo, mas não aconteceu. Da semana passada para essa foi de 37% para 38%, então empate técnico na avaliação entre aqueles que consideram o governo ótimo e bom e ruim e péssimo. Novamente, é uma informação boa para o Bolsonaro? Avançou a avaliação, mas é muito lento. A notícia boa para ele é que melhorou a avaliação dele. A notícia ruim é que está muito lento. E essa lentidão, por quê? Porque tem pouco tempo até as eleições. E essa percepção de melhora da sociedade para daí ter uma mudança no voto, isso vai tempo. E precisaria, neste momento, ter uma parcela da população avaliando mais positivamente o governo Bolsonaro. Todos os presidentes que foram reeleitos tinham taxa de avaliação positiva muito melhor do que Jair Messias Bolsonaro tem agora. Então, isso é uma notícia ruim, é uma notícia boa, presidente, que melhorou a avaliação dele. É uma notícia ruim, que ela está muito lento e isso demora a se traduzir para voto. E, por final, eu gosto muito dessas avaliações do Datafolha com relação à questão de confiar ou não confiar no que o presidente fala. 26% sempre confiam no presidente, segundo o Datafolha, era 28% antes. Ou seja, caiu. Ou seja, teve uma queda, variou dentro da margem de erro, no limite da margem de erro, mas ainda assim uma variação grande de 28 para 26. Pode ser, inclusive, isso fruto da campanha eleitoral de Lula, mostrando que Bolsonaro não é confiável. Agora, isso é muito interessante, isso é muito interessante, porque apenas você tem ainda, com tudo que aconteceu, 20%, 26% da população acreditando em absolutamente tudo que Bolsonaro fala. Esse pessoal é o pessoal que vai para manifestação, é o pessoal que sai na rua para defender o presidente. Ou seja, mesmo com tudo que aconteceu, mesmo com as fakes contadas, mesmo com as mentiras de vacina, mesmo com as mentiras de economia, Bolsonaro mantém 26% do eleitorado acreditando em absolutamente tudo que ele diz. É de bater palma para ele nesse sentido, Diego, porque esse número não é baixo.